Vamos falar sobre o pregador e as suas qualidades. A eficácia da pregação, ela não depende apenas da técnica, mas fundamentalmente do caráter e a vida do pregador. Somos um canal de Deus para levar a sua mensagem. Somos o canal a qual a mensagem de Deus vai fluir. Somos como uma torneira. Ali a gente só está levando. A gente não é a água, apenas a gente é a condução, aonde vai ser jorrada aquela palavra. O pregador, ele precisa de vida com Deus, caráter íntegro, humildade, ele precisa de amor pelas almas e, essencialmente, a dependência do Espírito Santo. A vida com Deus, ela precisa, o pregador ter intimidade com Deus, através da oração, da meditação da palavra. Um pregador deve ser, antes de tudo, um adorador. O caráter deve ser íntegro, pois ele precisa viver o que prega. Ser exemplo para os fiéis. Ele precisa ser exemplo não só em palavra, mas em procedimento, em amor, em fé e em pureza. Ele precisa ser humilde, ele reconhecer que todo o poder e a sabedoria, ele vem unicamente, exclusivamente de Deus. O amor pelas almas. Olha como Jesus pregava com compaixão. Uma compaixão genuína, ela tem o desejo pelo bem espiritual dos ouvintes. E a dependência do Espírito Santo busca a unção espiritual. Usa essa direção de Deus para entregar a palavra de forma que transmita a verdade. Mas é claro que também tem as qualidades naturais, a qual a pessoa pode se preparar. Ela pode cuidar de algumas coisas, a qual não precisa de espiritualidade para isso. A espiritualidade está na hora de transmitir o texto, na hora de orar, na hora de pedir a Deus a direção e na hora de ir levar a palavra, como comentamos anteriormente. Mas tem umas qualidades naturais a qual podem ser desenvolvidas. Primeiro, a aparência. É uma coisa básica, o asseio corporal. Cuidado com a higiene, unhas, o cabelo penteado, a questão do odor, um mau hálito, essas coisas devem ser olhadas. A pobreza, ela não é pretexto para desleixo, gente. A vestimenta, ela precisa ser adequada, com dignidade, moderação e a ocasião a qual pede. Isso aqui não está falando de luxo, de moda, mas está falando que deve ser limpa e deve ser de uma forma que não seja extravagante. No púlpito, devemos evitar gestos inadequados, tiques nervosos, postura desleixada, e a expressão facial, ela deve ser, você não pode falar uma coisa triste e sorrindo, e nem vice-versa. A expressão facial deve ser coerente com a mensagem. Fora do púlpito, o testemunho continua. Ao descer do público ali, a pessoa continua sendo discreto, ético, respeitoso em todas as suas interações. Vamos falar sobre a voz. A voz é a elocução. Ela precisa de clareza e uma boa dicção. Pronunciar as palavras corretamente. O volume, ele precisa ser adequado. Deve ser ouvido por todos. Nem gritando e também não falando baixo demais. A entonação, ela precisa ser variada para não gerar uma monotonia com quem está ouvindo. A voz precisa ser usada para expressar as emoções da mensagem. O ritmo, ele não pode ser também muito rápido, falando ligeiro, nem também muito lento. Uma coisa difícil, mas precisamos trabalhar, que é os vícios de linguagem. Eu mesmo tenho um problema de falar então, né? Quem não é assim, né? Outros tipo assim, essas coisas, assim, né? Então são alguns vícios de linguagem que não é fácil de deixar, mas exige técnica, não é o Espírito Santo que vai tirar. Isso aí é um trabalho contínuo nosso. Ah, gente, e o principal, precisa de conhecimento. Primeiro, da Bíblia, o pregador deve ser estudioso, assíduo da palavra. O conhecimento, ele não é só bíblico, ele também é um conhecimento geral. Conhecer o mundo em que vive e as necessidades do seu ouvinte. Ele tem que se contextualizar com o tempo também, como estamos vivendo. Ele também precisa conhecer o público, adaptar uma linguagem e as ilustrações para a qual todos entendam, trazendo ali uma linguagem que coincide com a realidade do público ouvinte. O pregador e a preparação do sermão. Esse é um trabalho árduo e espiritual. Um sermão ungido, ele
não nasce do acaso. Ele passa por um processo de preparo que envolve tanto o estudo diligente, como também a busca fervorosa de Deus através da oração e do Espírito Santo. Vamos para os passos da preparação. Primeiro você vai pegar e escolher um texto e um tema. Para começar, ore pedindo a Deus a direção. Qual a necessidade atual dessa congregação que você vai ministrar? O que o Espírito Santo quer comunicar? Escolha um texto apropriado. Evite textos obscuros, muitos longos. Delimite o texto central. Ele precisa ter um estudo exegético do que você está lendo, como vimos no módulo de exegese e hermenêutica. Lembra? Extrair e interpretar? É preciso analisar o contexto histórico, literal e gramatical. Descobrir o significado original desta passagem que você vai estar lendo e identificar a ideia principal desse texto. A estrutura desse sermão, ela fica definida como a ideia central do sermão. Vai ser a tese. Crie divisões, pontos principais, que desenvolvam essa ideia de forma progressiva, baseada sempre dentro do texto, seguindo essa linha do texto. Prepare uma introdução que prenda a atenção do público. É interessante a busca por ilustrações e aplicações, porque as ilustrações, tipo histórias, exemplos, analogias, elas ajudam a clarear na mente do ouvinte a mensagem de forma mais viva e memorável. Elas devem ser relevantes, apropriadas e não muito longas. E a aplicação. Como essa verdade se aplica hoje na vida desses ouvintes? A aplicação, ela precisa ser prática, específica e desafiadora. A redação e a memorização. O esboço, ele precisa ser detalhado. Alguns pregadores escrevem o sermão por completo. Outros preparam um esboço detalhado. O importante é ter a clareza na hora de ministrar do que vai ser dito. É preciso você familiarizar-se com esse texto, com esse conteúdo. Você precisa mergulhar dentro do texto para você ter a intimidade e ter a naturalidade e a convicção de transmiti-lo. E nesse trabalho árduo, é claro que não poderia faltar a oração contínua. Precisamos orar durante todo o processo de preparo, pedindo sabedoria que vem do alto, para que Deus use a mensagem para transformar vidas. Esse é o foco principal. Não adianta buscar vários artifícios e na hora não trazer o que está dentro do seu coração. Se a palavra ela não falou com você, não vai falar com outro. Primeiramente, não é impactar o público. Primeiro, a palavra deve impactar o pregador. A palavra deve convencer o pregador. Se a mensagem é de arrependimento, o primeiro a se arrepender é o pregador. Se a palavra é para trazer confiança, o primeiro a ser confiante é o pregador. Se a mensagem é desafiadora, ela desafia primeiro o pregador. Aí vai chegar a hora que vai ser aplicado esse sermão. Precisa ser comunicado, como falamos, com unção. A dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele que convence, transforma e dá poder à pregação. Precisa de convicção e sinceridade. Pregue com paixão aquilo que você crê. A clareza e a simplicidade. Use uma linguagem a qual todos possam entender. Não adianta botar palavras difíceis. Você precisa também de ter o contato visual com o seu público. Olhe para os ouvintes e estabeleça uma conexão com eles. Os gestos, eles precisam ser naturais e a expressão, ela tem que ser adequada. Foco sempre em Cristo. A pessoa e a obra de Jesus deve ser fundamental nessa mensagem. Os ouvintes precisam se sentir desafiados a responderem à mensagem. Vamos deixar a mensagem mais viva na mente do ouvinte. Vamos usar agora o recurso da ilustração. Essas ilustrações são como janelas que iluminam o sermão.
tornando as verdades bíblicas mais claras e compreensíveis e memoráveis. Jesus era mestre em usar esse recurso. Ele usava ilustrações, que são as parábolas. Por que é interessante usá-las? Elas quebram a monotonia, despertam o interesse, facilitam a compreensão, tornando conceitos abstratos mais concretos, ajudam na memorização. As pessoas lembram mais facilmente de histórias e exemplos. Elas trazem esse contexto de emoção, conectando a verdade aos corações. As fontes de ilustrações, principalmente passagens bíblicas, personagens bíblicos, experiências pessoais também, devem ser usadas com sabedoria e humildade, não se mostrando como algo para se aparecer. Histórias, biografias, a natureza, ela também traz ilustrações, a ciência, eventos atuais, com discernimento, não trazer um tema de uma novela. Testemunhos também são importantes nessas ilustrações. Devemos só apenas ter alguns cuidados, como a ilustração ela não pode ser mais importante do que a Bíblia. Ela deve servir a mensagem, não a mensagem servir a ilustração. Elas devem ser relevantes e apropriadas. Devem se encaixar com o tema a qual está sendo trazido ao público. Elas devem ser claras e breves. Não deve ser confusa ou histórias muito longas que venham tirar a atenção das pessoas. Elas precisam ser verdadeiras. É bom deixar claro se elas são verdadeiras ou apresentadas como fictícias. Cuidado para não pegar uma história inventada e aplicar como fato real. Deve ser usado também com moderação, para não desviar o foco da palavra, você acabar saindo do texto bíblico. O perigo é você sair do texto bíblico e depois não voltar mais, e ficar contando história no púlpito e não trazer a revelação da palavra.